Bom dia. Bom dia, eu sou Natália Mello, residente do segundo ano de Urologia do Hospital Federal da Alagoa, e vou apresentar esse artigo que tem como título Resultados prospectivos da enucleação de próstata minimamente invasiva a laser, que foi recebido em 5 de junho de 2024 e aceito em 28 de agosto de 2024. Primeiramente, é importante escrever que o Roman Laser ele ganhou bastante espaço no cenário atual, e ele faz parte do arsenal do urologista para o tratamento da, da, da HPB. É reconhecido e está no rol descrito pelos guidelines americanos e europeus. E é descrito como tendo uma vantagem importante pelo baixo tempo de hospitalização e uso de catéter vesical de demora e um baixo sangramento intra e pós-operatório. É descrito também que há uma satisfação geral do paciente como vantagem, uma satisfação aumentada. Então, falando de HoLEP, né, que é a ressecção em bloco do adenoma prostático, o HoLEP permite ressecções completas em próstatas volumosas e uma resposta mais rápida do retorno da função do trato urinário nesse tipo de pacientes, quando a gente compara a RTU de próstata. Uma desvantagem muito comentada é o aumento da incidência de incontinência urinária nesses pacientes. Além da gente falar dos baixos dados, né, da pouca quantidade de dados. Falando de MinLab, que é, é o título do trabalho, né, seria uma enucleação da próstata, porém minimamente invasiva ainda, com um aparelho de menor calibre, que é descrito como é, um aparelho de menor calibre e uma redução do trauma da cirurgia. No entanto, as menores complicações pós-operatórias, elas realmente existem? Esse artigo quer falar sobre isso. Nesse artigo, o uso da técnica de MILEP foi feito com uma técnica protetora de esfíncter, com o objetivo de reduzir o risco de estenose de uretra e incontinência urinária no pós-operatório. Porém, mais uma vez, o autor afirma que há poucos dados na literatura sobre isso. Então, o objetivo desse estudo, né, é aumentar esses dados na literatura, fazendo uma análise prospectiva do uso do MILEP, né, que é a técnica de nucleação com aparelhos menores, né, usando o Raman laser, e comparar resultados dos pacientes e as variáveis pré e pós-operatórias. Os métodos do estudo, então, foi um estudo aprovado pelo Comitê de Ética da instituição, no caso foi o Hospital Universitário Pedro Ernesto, registrado nas plataformas e nas comissões nacionais de ética e Conselho Nacional de Saúde, além do Ministério da Saúde. Então, os critérios de inclusão foram homens a partir de 40 anos, com volume prostático a partir de 35 centímetros cúbicos, que tinham sintomas do trato urinário inferior por HPB e que eram oriundos do ambulatório do Pedro Ernesto. A população-alvo, então, eram pacientes com HPB que eram ou vistos de tratamento ou foram submetidos apenas à terapia medicamentosa, sendo que uma parte desses pacientes tinha complicações de HPB, né, como hidronefrose, uso de catéter por retenção urinária aguda ou crônica, e hematúria. Os pacientes foram orientados, né, que foram selecionados e foram feita uma coleta de dados com exames laboratoriais, foi avaliado o grau, né, de sintomas do trato urinário inferior, feita uma avaliação de função sexual, urofluxometria nesses pacientes, então no pré e pós-op, avaliado também PSA, né, na coleta nos exames laboratoriais, volume prostático, e se o paciente já tinha incontinência urinária prévia. Os critérios de exclusão, então, foi um PSS menor do que 7, porque eu vou comentar que o autor vai passar questionários, né, para os pacientes, cirurgia urogenital prévia, coloproctológica prévia, cirurgia de coluna, doença neurológica com sintomas urinários, radioterapia ou QT prévia, história de carcinoma urotelial de bexiga, uso de medicações que podem interferir na contração, sensibilidade vesical, como, por exemplo, o uso de anticolinérgicos. É também importante dizer que o autor excluiu os pacientes que já tinham uma incontinência prévia com o uso de, no mínimo, um PED diário. No intraoperatório, então, o autor descreve que os pacientes foram posicionados em litotomia e foi feita a técnica de enucleação
do adenoma prostático em bloco, com liberação precoce do esfíncter. Foi utilizado, então, um Homion laser que tem a potência máxima de 60 watts. O uso foi de 54 com 1,8 de Joule e uma frequência de 30 Hz. O material endoscópico utilizado descrito foi um ressectoscópio 22 frentes de fluxo contínuo, um elemento de trabalho compatível com uma fibra laser de 550 micrômetros e um mocelador de 22 frentes. No intraoperatório foram descritos o tempo de enucleação, hemostasia e morcelação. Então, todos foram avaliados. E, após o procedimento, todos os pacientes foram cateterizados com um cateter vesical de demora three-way e uma irrigação vesical contínua. Para avaliar esses pacientes, então, foram aplicados questionários pré e pós-operatórios, sendo pós-operatório até 6 meses, questionário para avaliação do LUTS, né, da quantificação objetiva, função sexual e incontinência urinária. Foi realizada também urofluxometria livre pré e pós-operatória. Os resultados do estudo foram 73 pacientes com uma idade média de 68,2 anos e que foram submetidos ao MILAP entre agosto de 22 e março de 23. Dos 73 pacientes, o autor descreve que 12,3%, faziam uso de CVD crônica no pré-operatório. O tempo médio do procedimento foi de aproximadamente 78,5 minutos e a remoção da CVD média foi de 13 horas, variando entre 11 e 18 horas no pós-operatório. E o autor aqui apresenta essa tabela, né, em que ele coloca os principais critérios avaliados, fazendo o paralelo entre o pré-operatório e o pós-operatório e vendo se eles têm uma significância estatística. Então, a gente pode ver que os pacientes submetidos avaliados tiveram melhora do IPSS, então do LUTS, do fluxo, né, que 9 no pré e 21 fluxo máximo no pós-operatório. O volume prostático teve significância, o PSA teve significância. A única questão avaliada que não teve significância ativa, significância, né, foi a função erétil dos pacientes, né, no pré e no pós, a comparação. E o autor também descreve como importante descrever que, ao final do tratamento, em 6 meses, né, final do follow-up, né, que foi de 6 meses, todos os pacientes ficaram continentes. Descrevendo, então, as complicações pós-operatórias. 4 dos pacientes, né, 5,8%, apresentaram hematura intermitente no pós-operatório, 4 sem formação de coágulo, onde houve manejo conservador com transamin e aumento de ingesta hídrica. Um paciente acabou tendo formação de coágulo, né, no pós-operatório, foi recateterizado e ficou irrigando por 2 dias. 5 pacientes descobriram pelo laudo histopatológico uma neoplasia prostática e foram encaminhados para referência oncológica. E aí da discussão. Na discussão, o autor inicia descrevendo que o tratamento a laser, né, para evacuação de próstata é um arsenal importante na terapia minimamente invasiva da HPB. É seguro, efetivo e duradouro no follow-up, né? Então, é importante o urologista, né, que o urologista considere o roll-up independente do volume prostático para todos os pacientes que têm indicação de cirurgia para HPB. E ele bate na tecla de que é principalmente para pacientes coagulopatas pela diminuição do sangramento. Então, pacientes que usam AS, anticoagulantes, principalmente. E aí, durante a discussão, o autor faz as comparações com autores prévios, né, com outros trabalhos já publicados. Por exemplo, o Zumstey, ele descreve que o Rollep tem eficiência similar à prostatectomia suprapúbica em próstatas maiores de 100 gramas. Porém, tem como vantagem redução do tempo de cateterização, redução de hospitalização, menor perda sanguínea e menor taxa de transfusão dos pacientes. Wilhelm Svark também descrevem como Rollep com melhores resultados no QMAX no pós-operatório, nos scores de IPSS, função sexual e incontinência, tem menor taxa de reoperação dos pacientes e menor recorrência no follow-up. Tudo isso, né, nesse estudo do Hans Vark, comparado com a prostatectomia suprapúbica.
Paul e o Bill Ring, eles descrevem que, então, no ROLEP há uma diminuição do tempo de CVD e hospitalização dos pacientes. No estudo presente, falando de Miller, há uma diminuição do tempo de hospitalização, menor sangramento e menores danos na enucleação prostática. A função sexual, falando sobre sua função sexual, um autor chamado Capogrosso, ele descreve um risco de disfunção erétil, disfunção sexual após o ROLEP, principalmente dos pacientes reclamando de distúrbios do orgasmo, principalmente ejaculação retrógrada. No estudo atual, não houve significância estatística e o autor ainda considera que há pontos como o paciente está com melhor qualidade de vida, então ele vai reclamar de coisas que antes ele não reclamava, e que o tempo foi curto também para avaliar. Continência, falando de continência urinária. O estudo atual, ele descreve 97,3% de continência no primeiro mês e 100% em 6 meses. Quando comparado com um estudo de Montorsi, que é com Howlett, né? Há 68% de continência no primeiro mês e 94% em 12 meses. Então, há uma diferença importante. E, de acordo com o estudo de Tarra, ele corrobora com o estudo atual, descrevendo que o MILEP reduz incontinência urinária de estresse, né, precoce, né, de esforço precoce no pós-operatório e diminui o período de recuperação da continência do paciente. Comparando as complicações pós-operatórias, Montorsi descreve que 36 pacientes tiveram complicações na internação hospitalar, 14,8%, 14% no primeiro mês e 4,1% no follow-up ambulatorial após o primeiro mês. 18% com complicações clinicamente significativas e as complicações sempre foram mais comuns em usuários crônicos de catéter vesical de demora no pré-operatório. Falando de estenose de uretra, estudo de Kuhl, com 206 pacientes de N, teve 4,4% de pacientes com estenose de uretra e de NISPRO, com 2,8% de pacientes e um N de 211. No estudo atual, de complicações pós-operatórias, o autor descreve 5,8% de pacientes com hematuras, um caso de retenção urinária pós-operatória com necessidade de ressondagem e 0 casos de estenose de uretra, lembrando do follow-up de 6 meses. Então, na discussão, o MILEP é descrito apresentando mesmos benefícios e vantagens no pós-operatório em comparação ao ROLEP. Porém, as limitações do estudo são um N pequeno e um follow-up curto. Dessa forma, o autor conclui que o MILEP é um procedimento seguro e efetivo, com melhora significativa dos sintomas do trato urinário inferior em curto período, mas que são necessários estudos multicêntricos e um maior follow-up para a confirmação desses dados.